A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal que compartilha mensagens, estudos, reflexões, meditações a respeito dos capítulos da Bíblia. E hoje nós vamos ler Marcos capítulo 8, versículos 22 ao versículo 26, e que fala a respeito da cura do cego de Betsaida, que na realidade não aconteceu em Betsaida. É uma cura que aconteceu fora da aldeia de Betsaida, porque nós vamos ver que Jesus trazem um cego para Jesus em Betsaida e Jesus toma esse cego e o leva para fora da aldeia e opera o milagre. Então vamos ler aqui o texto. Versículo 22. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Versículo 23. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Versículo 24. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Versículo 25. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Versículo 26. E mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Então, esse texto nos mostra que Jesus operou um milagre de uma maneira inusitada. Por que inusitada? Jesus cuspiu nos olhos do cego e depois impôs as mãos neste cego, depois perguntou se via alguma coisa, depois o cego disse que eu vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Aí depois Jesus tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e depois que o cego ficou restabelecido, e por último Jesus mandou para sua casa e disse para que ele não entrasse mais na aldeia. Então, essa cura desse cego de Betsaida, que na realidade ocorreu fora de Betsaida, o primeiro ponto que nós temos que destacar é que esse é um dos 3 milagres que Jesus realizou por meio de cuspe. Quais são as 3 passagens bíblicas que revelam que Jesus realizou milagres usando o cuspe? A primeira passagem que fala a respeito do cuspe está no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Nós vemos aqui que existia um gago, um surdo gago, que foi curado por meio do cuspe. Vamos ler aqui esse texto. Marcos capítulo 7, versículo 32. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Nós vemos que as pessoas que trouxeram esse surdo queriam que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Mas Jesus, veja no versículo 33, e tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. Versículo 34, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Versículo 35, e logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Então, esse é, versículo 36, e ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. Então aqui, a primeira passagem que fala a respeito da cura de alguma pessoa por meio do cuspe está em Marcos, no capítulo 7, nos versículos 32 a 36. Jesus curou um homem que era um pouco surdo, e por ele ser um pouco surdo, ele não entendia direito como as palavras eram pronunciadas, então falava de maneira incorreta. Jesus, quando viu esse surdo,
pediram que ele impusesse as mãos sobre o surdo, mas Jesus o tirou à parte da multidão, cuspiu e tocou os dedos nos ouvidos, ou seja, Jesus curou os ouvidos dele, porque o versículo 35 fala, e logo se lhe abriram os ouvidos. Veja o versículo 35 aqui, e logo se lhe abriram os ouvidos. E a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Mas a prisão da língua ocorreu pelo cuspe. Jesus tocou-lhe na língua com o cuspe, né? E disse éfata, ou seja, abre-te. A segunda cura que ocorre com o cuspe é essa que nós acabamos de ler. Marcos capítulo 8, versículo 22 ao versículo 26, mostra que esse cego de Betsaida foi colocado para fora da aldeia e Jesus cuspiu e tocou-lhe nos olhos. E quando Jesus tocou-lhe nos olhos, Jesus perguntou a ele se ele via bem. E ele disse que não estava vendo bem. 8, 22 a 26, né? Capítulo 8, versículo 22 ao versículo 26. Então veja, Jesus impôs as mãos, cuspiu-lhe nos olhos, impôs as mãos e perguntou se ele via alguma coisa, e ele não chegou a ver de maneira perfeita. Foi necessário que Jesus tocasse novamente nos olhos dele para que ele pudesse ver. E o terceiro milagre que Jesus operou com cuspe está no Evangelho de João, no capítulo 8. Vamos ler aqui João capítulo 8, ou melhor, capítulo 9. No capítulo 9, nós vamos ver aqui, ó, que... e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Então é a cura do cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus, versículo 3, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Versículo 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6, tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Versículo 7, disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Versículo 8, então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, versículo 9, uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Então nós vemos aqui no livro de João, no capítulo 9, no versículo 1 até o versículo 9, que Jesus curou um cego de nascença por meio do cuspe. Essas são as 3 passagens em que Jesus operou um milagre usando o cuspe. Agora vamos ao texto de Deuteronômio, no capítulo 25, no versículo 5. Diz assim, quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. Versículo 6. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que o seu nome se não apague em Israel. Versículo 7. Porém, se o tal homem não quiser tomar sua cunhada, subirá então sua cunhada à porta dos anciãos e dirá, meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Versículo 8. Então os anciãos da sua cidade o chamarão, e com ele falarão, e se ele ficar nisto e disser, não quero tomá-la, versículo 9, então sua cunhada se chegará a ele
aos olhos dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará, e dirá: assim se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão. Versículo 10. E o seu nome se chamará em Israel, a casa do descalçado. Então, esse texto de Deuteronômio, no capítulo 25, do versículo 5 até o versículo 10, mostra que havia uma tradição em Israel. Quando duas famílias moravam juntas e essas famílias eram de irmãos, quando um irmão morresse, o irmão vivo tinha que tomar a sua cunhada e manter um relacionamento íntimo com ela para que essa cunhada tivesse um filho. E isso acontecia quando o irmão morto não tivesse deixado nenhum descendente, porque daí aquele morto seria como alguém que não teve geração, que não teve filhos, sairia como um maldito. Então o cunhado deveria deitar-se com a cunhada para que ela tivesse um filho. E esse filho que nascesse não teria o nome do cunhado, mas teria o nome do falecido, para que o falecido tivesse um descendente. Quando o cunhado não queria cumprir essa obrigação com a cunhada ia até os anciãos da cidade e dizia que o cunhado não quer cumprir a sua obrigação, o seu dever de suscitar um descendente para o morto. Então os anciãos chamavam aquele cunhado e faziam uma audiência e diziam: é verdade isso que ela disse? Se ele dissesse: realmente é verdade e eu não quero tomá-la por mulher, então a mulher tirava um dos sapatos do homem e ficava com o sapato dele como uma prova de que ela estava viúva, sem descendente, porque o cunhado não tinha cumprido o seu papel. Esse sapato do cunhado garantia que essa mulher pudesse se casar novamente, porque outro homem poderia dizer assim para a mulher: você é viúva e você tem cunhado vivo. E pode ser que você tenha que ter o relacionamento com o seu cunhado para que tenha um descendente do seu falecido. Mas ela, com o sapato, né, que ela tomava do cunhado, ela dizia: não, eu tenho o sapato dele aqui, que é a prova de que eu levei ele diante dos anciãos e ele não quis me tomar por mulher para suscitar herdeiro para o meu falecido. Então, aquilo ali era uma prova de que ela tinha cumprido o seu papel. E ela cuspia no rosto do cunhado, publicamente, como que demonstrando o nojo pelo fato dele não querer cumprir a obrigação de suscitar um descendente para o seu irmão. Então, o cuspe, na tradição judaica, para o povo de Israel, eles sabiam dessa passagem e que o cuspe significava algo repulsivo. Mas Jesus, quando fez a cura essas três curas que nós acabamos de mencionar, a cura em Marcos, no capítulo 7, do surdo gago, aqui no capítulo 8, do cego de Betsaida, que na verdade não foi em Betsaida, foi fora de Betsaida, como nós lemos ali, e do cego de nascença, em João, no capítulo 9, Jesus usou o cuspe. O que essa passagem tem a nos dizer? Primeiro, Jesus, ele não opera milagres apenas de uma maneira. Jesus operou milagres de várias formas. Nós lemos aqui no livro de Marcos, no capítulo 2, que havia um homem paralítico e Jesus fez uma cura apenas pela palavra. Marcos capítulo 2, versículo 9. Vamos ver aqui, versículo 11.
A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 12, e levantou-se logo, e tomando o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Se nós lermos os versículos anteriores aqui no capítulo 2, nós vemos que o homem era um paralítico. Jesus disse para o homem que, versículo 5, e Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Versículo 6, e estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo, versículo 7, por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Versículo 8, e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Versículo 9, qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Versículo 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. Versículo 11, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, nesse texto de Marcos, no capítulo 2, Jesus realizou a cura de um paralítico por meio da sua palavra. Ele disse, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. No capítulo 3, nós vemos que Jesus operou um outro milagre também apenas pelo poder da palavra. Ele disse assim, e outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Versículo 2, e estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. Versículo 3, e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. Versículo 4, e perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Versículo 5, e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão, e ele a estendeu e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Então nós vemos aqui, no livro de Marcos, no capítulo 3, que Jesus operou o milagre do homem da mão ressequida, dizendo para o homem, estende a tua mão. Quando ele estendeu a mão ficou curada, como a outra. Agora, por outro lado, Jesus também operou milagres de formas diferentes. Nós vemos aqui que Jesus, veja aqui no versículo 6, capítulo 6, versículo 5, que Jesus aqui estava em Nazaré, né? Vamos ler aqui o versículo 1, E partindo dali, Marcos capítulo 6, versículo 1, e partindo dali chegou à sua terra. A sua terra aqui, Jesus está chegando em Nazaré, que foi a cidade onde ele cresceu com os seus irmãos. E os seus discípulos o seguiram. Versículo 2, e chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Veja o versículo 3. Não é este o carpinteiro? Veja que a esse texto as pessoas olharam para Jesus e disseram, não é esse o carpinteiro? Ou seja, é daqui que nós vemos que Jesus, ele tinha uma profissão. Jesus era carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão. Nós vemos aqui pela leitura do versículo 3 que Jesus tinha 4 irmãos, Tiago, José, Judas e Simão. E não estão aqui conosco suas irmãs? E Jesus tinha irmãs e escandalizavam-se nele. Ou seja, as pessoas que de Nazaré, que tinham visto Jesus crescendo e vendo Jesus falando na sinagoga a respeito das coisas de Deus com tanta autoridade, perguntavam entre si, da onde que ele recebeu essa autoridade? Ele cresceu entre nós. Nós sabemos que os irmãos dele são Tiago, José, Judas e Simão, e as irmãs dele estão entre nós. Aí vem versículo 4, e Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então é aqui nesse texto que Jesus fala que as pessoas da própria família muitas vezes não conseguem ver Deus em nós.
E aí, versículo 5: E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Né? Então, aqui, quando nós não temos fé em Jesus e não podia fazer ali obras maravilhosas, ele não podia fazer porque faltava fé nas pessoas. As pessoas viam ele, não conseguiam ver nele o Filho de Deus. Então ele somente curou alguns enfermos, impondo-lhe as mãos. Eu li esse texto nem tanto para destacar aqui que Jesus era carpinteiro, que ele teve 4 irmãos, que foram Tiago, José, Judas e Simão, e tinha irmãs, e dessa questão, mas a questão da parte final do versículo 5, que ele curou alguns enfermos impondo as mãos. E nós vemos que Jesus, no versículo 13, que os discípulos, eles expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então aqui, quando nós gravamos o vídeo do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, nós comentamos a respeito de duas maneiras como Jesus operou milagres. Uma das maneiras foi pela imposição das mãos, conforme o versículo 5, que ele impunha as mãos, e outra forma, no versículo 13, quando Jesus deu aos discípulos autoridade para que eles ungissem os enfermos com óleo, para que os enfermos fossem curados. Mas, aqui no capítulo 7, nós também gravamos um vídeo tratando a respeito de Marcos, do capítulo 7, falando especialmente sobre a cura desse surdo gago que ocorreu com o cuspe, junto com a palavra efatá, abre-te. Aqui, Jesus também usou o cuspe, mas nós vemos que Jesus ele usou o cuspe apenas para tocar na língua. Jesus tocou com os dedos. Veja que aqui essa forma de Jesus operar o milagre foi cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Eu falei de Jesus ter tocado com os dedos no ouvido. Eu estou falando aqui da cura do surdo gago. Veja aqui, vamos ler Marcos capítulo 7. Vamos ler aqui o versículo 33. E tirando o surdo, pôs-o entre a parte da multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Então Jesus ele colocou o dedo no ouvido, nos ouvidos, e cuspiu e tocou na língua. Então a cura do surdo gago ocorreu da seguinte forma: a cura da parte da surdez ocorreu pelo toque dos dedos de Jesus nos ouvidos. A cura da parte da língua ocorreu com o cuspe de Jesus, que Jesus cuspiu e tocou na língua. Então, veja que esse milagre de Marcos capítulo 7 ocorreu com o cuspe, mas o cuspe foi usado para curar a parte da gagueira desse surdo, desse surdo gago. A parte da surdez foi curada com o toque do dedo no ouvido. Aqui, em Marcos, no capítulo 8, nos versículos 22 até o versículo 26, Jesus cuspiu no olho e perguntou para ele: Você está enxergando alguma coisa? E esse homem disse: Eu vejo os homens como árvores que andam. Ou seja, ficam algumas perguntas para nós. Jesus não poderia simplesmente ter curado esse homem da mesma forma como curou o paralítico, conforme o relato de Marcos no capítulo 2? O homem paralítico, Jesus disse: Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o homem era paralítico. Jesus não realizou nem impôs a mão nele. Jesus só usou a palavra para que ele fosse curado. No Evangelho de Marcos, no capítulo 3, Jesus também curou o homem da mão ressequida e ele só usou a palavra. Ele disse para o homem assim: Estende a mão. E o homem recebeu a cura. Agora, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, nós vemos que quando Jesus chegou até a sua cidade, a cidade onde ele cresceu, que foi Nazaré, ele realizou algumas curas pela imposição das mãos. E nós vemos que os discípulos realizaram curas
ungindo os enfermos com óleo. Mas aqui nós vemos que Jesus operou de uma forma diferente, usando o cuspe. O que isso nos mostra? O que isso nos ensina? Que Jesus tem várias formas de fazer a sua obra. Jesus tem várias formas de trabalhar na vida de cada pessoa. Deus não vai fazer o milagre que nós pedimos a Ele da maneira como nós pedimos. Nós podemos dizer: Deus, dá uma palavra e aconteça assim. Mas Ele vai fazer o milagre conforme a vontade dEle. Ele vai operar o milagre da maneira como Ele quiser. Deus, Ele sabe como o que importa é que Ele opera o milagre, seja dando uma ordem, seja impondo as mãos, seja por meio do cuspe, seja indo até cuspindo no meio do lodo para fazer um pó para tocar no olho do cego de nascença, que nós lemos em João no capítulo 9, o fato é, Jesus opera milagres. Ele é o Filho de Deus. Ele faz o cego enxergar. Ele faz o paralítico andar. Ele faz o surdo ouvir. Ele faz o gago ficar com a língua destravada. E se ele operou todos esses milagres, ele pode curá-lo da sua doença, da sua enfermidade, seja ela qual for, ainda que essa cura não ocorra da maneira como você espera. Ele cura de maneira imediata, como ele curou o paralítico de Marcos 2, o homem da mão ressequida de Marcos capítulo 3, como ele curou as pessoas em quem ele impôs as mãos em Marcos capítulo 6, mas ele também pode curar com rituais, como por exemplo aqui, ele diz, cuspiu e o homem não voltou a enxergar de logo, de pronto. Ele viu, primeiramente ele via, ele ficou com a sua visão embaçada. Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Aí depois Jesus tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos. Então nós dizemos aqui que Jesus operou esse milagre em duas etapas. Primeiro ele cuspiu, depois impôs as mãos. Depois perguntou ao homem: você está vendo? Ele disse: não estou vendo. E aí Jesus colocou as mãos novamente. E então os olhos do cego ficaram restabelecidos e ele via firmemente. E aí Jesus concluiu o milagre dizendo assim, mandou para a sua casa dizendo: não entres na aldeia. Esse versículo 26, ele traz aqui nem sempre, vamos, antes de entrar no 26, vamos ficar no 25 um pouquinho. Nem sempre Jesus vai realizar o milagre no teu tempo e conforme você quer. Muitas vezes Deus vai operar um milagre na sua vida de forma gradual. Ele vai te dar uma cura de maneira progressiva. Tem pessoas que tinham um câncer no corpo e elas começaram a fazer um tratamento médico e o tratamento médico foi evoluindo com o tempo e a pessoa foi recebendo a cura aos poucos, até que no final de um certo tempo, de 2 meses, 3 meses, 8 meses, 1 ano, ou às vezes 1 ano e meio, ou até 2 anos, a pessoa conseguiu receber a cura. Muitas pessoas dizem assim: eu só fui curado pela medicina, porque eu fiquei 2 anos fazendo os exames médicos para que eu pudesse ficar bom, para que eu ficasse curado. Mas quem é que deu a vida para que você continuasse vivo, fazendo as quimioterapias, no caso do câncer, por exemplo, até você conseguir se restabelecer completamente na sua saúde? É Deus. Porque Deus ele é o dono do fôlego da vida. Ele pode tirar o sopro da vida de maneira instantânea e você pode morrer imediatamente. Então, se Deus permite que a medicina realize o processo da quimioterapia, que você vá sendo curado lentamente ao longo de um processo
de 1 mês, 2 meses, varia de pessoa para pessoa, até que você fique completamente restabelecido, até que a pessoa fique completamente restabelecida da sua doença, isso é uma forma de cura que Deus permite na terra, que é gradual. Agora, tem outras pessoas, como eu conheço, que tinham câncer, oraram a Deus e disseram: Eu quero ser curado, eu quero ser curada. E de repente a pessoa estava orando e ela sentiu um calor queimando poderosamente no local em que a pessoa tinha a doença, e que a pessoa fala: Nossa, eu senti um calor muito grande que queimava a região do meu corpo que tinha o câncer. E de repente voltaram ao médico e o médico disse: Eu não sei o que aconteceu, mas o câncer que estava ali sumiu, ele desapareceu. Não existe mais necessidade de tratamento porque agora, fazendo análise médica, o exame clínico nesse momento não está apontando mais a existência de nenhuma doença. Então, aquela pessoa recebeu a cura de maneira instantânea. Mas tem outras pessoas que também são cristãs, oram e Deus fala para a pessoa: participe, faça o exame médico. E a pessoa recebe a cura também, mas ela recebe pelo processo médico. O que isso nos ensina? Deus, ele sabe qual a importância do processo que ele tem na vida de cada pessoa. A um, ele quer dar a experiência do milagre, do sobrenatural. A outro, Deus quer dar o ensinamento da paciência, de de continuar confiando em Deus, apesar do sofrimento da quimioterapia. Veja que no caso desse cego, agora nós vamos entrar no versículo 26, ele falou assim: e mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Quando Jesus fala para o cego de Betsaida: vá para a sua casa e não entre na aldeia, nós entendemos que este cego, ele estava em Betsaida, mas ele não era dali. Talvez na sua casa, no meio da sua família, os pais dele tenham, talvez ele tenha se sentido envergonhado pela, a Bíblia não fala isso, mas por alguma razão esse cego resolveu abandonar a sua casa e ficar longe da sua família. Talvez ele se sentisse humilhado, talvez ele sentisse vergonha, talvez ele olhasse para ele mesmo e pensasse assim: meu Deus, eu sou cego, eu sou uma vergonha para minha família, vou ser pesado para eles, então eu prefiro ir para outra cidade para pedir esmolas em outra cidade e enfrentar os meus problemas sozinho. Talvez ele se sentisse dessa forma, então ele foi para Betsaida. Jesus tirou ele de Betsaida, curou ele fora da aldeia e disse para ele: agora você volta para tua casa. Por que Jesus fez isso? Certamente Jesus sabia que aquele cego voltaria para sua casa curado e as pessoas da família olhariam para ele com outros olhos, diriam: o que aconteceu com você? Ele diria: fui curado por Jesus. Muitas vezes Deus vai permitir que a sua cura, que o seu milagre aconteça em um outro lugar, e vai dizer para você voltar para o lugar de onde você saiu, para que as pessoas olhem para você e digam que Deus está na sua vida. E Jesus ainda disse para aquele cego: não entres na aldeia, ou seja, não volte para o caminho que você estava antes. Muitas vezes, quando nós recebemos um milagre de Jesus, nós não podemos voltar mais para o lugar de onde nós estávamos. Quem não tinha fé de que Jesus poderia operar um milagre, agora que recebeu o milagre, precisa sair da incredulidade e dizer: afinal, Deus existe, afinal, Ele opera milagres. Jesus estava dizendo: não entres na aldeia, não volte para o seu passado, não volte para a sua vida, para a vida que você levava antes, não volte para a vida de mendigo que você levava antes, porque os cegos, por não poderem trabalhar, viviam de pedir esmolas. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, que um coxo ficava na Porta Formosa pedindo esmolas. As pessoas que tinham deficiências, elas ficavam esmolando.
pedindo recursos para outras pessoas. E Jesus falou: não entres na aldeia. Então, se nós recebemos o milagre de Jesus, não vamos mais voltar ao passado para realizar as mesmas práticas que nós fazíamos no passado. Vamos andar em novidade de vida, porque o milagre que Jesus opera em nós mostra o que ele tem de novidade de vida para nós. Essa é a meditação de hoje, né? Fiquem com Deus, na paz de Cristo.